Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é José Mário Lima e neste momento estamos dando início ao nosso canal em que discutiremos segurança pública, ao tempo em que estamos lançando nossa pré-candidatura a deputado federal e tendo essa possibilidade de fazermos uma discussão séria, voltada para os temas mais atuais ligados à segurança pública, dialogando com você, dialogando com toda a sociedade através dessa nossa participação. Queria pedir de antemão que você marcasse aí no seu sininho e deixasse inscrito para que possamos atualizar você quando tivermos algum outro candidato, algum outro colega, alguma outra intervenção para nós trabalharmos essa discussão melhor com a sociedade. Nesse momento eu tenho um enorme prazer de apresentar aqui comigo Alex Zagra, um grande amigo que eu conheci há mais de 8 anos e que hoje já é cientista político, com mestrando em ciência política, bacharelando em direito, uma das grandes inteligências reveladoras dessa nova geração. Para mim é uma honra muito grande tê-lo aqui nessa participação. E gostaria, Alex, que você fizesse seus momentos iniciais aqui, dizendo um pouco sobre você como um ex-segurança pública. É um rapaz jovem, nós estamos falando de um profissional hoje que tem 23 anos de idade, realmente é um profissional novo, mas precoce desde o começo em relação à temática, à discussão sobre segurança pública. Gostaria que você fizesse suas considerações iniciais para que seja colocado, inclusive, o Alex Zagra é uma grande referência. Eu vejo, inclusive, seu livro aí com muito bons olhos e conteúdo maravilhoso, isso já na sua conclusão da sua graduação. Bem-vindo, Alex. Obrigado, Zé. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando o nosso podcast. Contar a minha história é impossível sem contar a história também de Zé Mário. Eu comecei na área de segurança pública, comecei a minha militância na segurança pública no ano de 2013. Todo jovem que foi às ruas em 2013 tinha alguma motivação dentro de si. O jovem que não foi pra rua em 2013, ele morreu por dentro. Nós estamos falando um pouco daquelas manifestações de rua de junho de 2013, basicamente, para deixar quem estiver assistindo situado em relação ao ambiente, não? Você que, como eu, tem uma bala de borracha no joelhozinho e tal, é bom lembrar. É saudável, faz bem. Mas nessa época estava tramitando a PEC 37, né? Havia uma discussão muito forte sobre a PEC 37. Vamos só para clarear um pouquinho, Alex. PEC 37, PEC, Proposta de Emenda à Constituição, número 37, em que nós tínhamos ali, olha, nós estamos falando em 2013, você tinha quantos anos na época? 14 anos. 14 anos de idade, nós estamos falando de um adolescente, em imberbe, que já estava discutindo questões do que estava acontecendo no parlamento brasileiro. E a PEC 37 era um dos temas que estavam envolvidos naquelas manifestações, correto? Agora que a gente já falou um pouquinho do PEC 37, explica um pouquinho daquilo lá para a gente. Eu queria entender, na época, do que se tratava a PEC 37, porque havia uma discussão tão grande, por que os delegados de polícia na época faziam uma campanha tão forte em prol da PEC 37, quando todo o resto da sociedade fazia uma campanha contra a PEC 37, inclusive os policiais federais. Então eu entrei num grupo de discussão da PEC 37. Não se tratava de um grupo pró-policiais, um grupo pró ou contra, mas um grupo que discutia a PEC 37. Lá eu conheci um policial federal do Paraná que conversou comigo e falou: olha, tem um cara aí da Bahia muito bom, você vai gostar muito dele e eu tenho certeza que vai ser uma experiência única para você. No meu aniversário, naquele ano, 25 de novembro, eu ganhei de presente uma visita à Superintendência da Polícia Federal no estado da Bahia, protagonizada por ninguém mais, ninguém menos que José Mário Silva Lima. E comecei minha trajetória nas pesquisas de segurança pública assim. Comecei me interessando primeiro pela Polícia Federal, por essas discussões sobre política que eram feitas. Logo em seguida, você sempre me chamava para as atividades. Vai ter um debate aqui, vai ter um debate ali.
Teve um debate do coletivo Sankofa, um coletivo de policiais civis, que eu conheci o Ricardo Balestreri, que foi secretário nacional de segurança, inclusive é o Ricardo quem prefacia o meu livro. E o Ricardo também foi assim uma figura que atuou como uma espécie de mentor acadêmico para mim, nessa parte, nesse tema da segurança, né? E eu acabei seguindo por essa área porque eu via que era uma área em que algumas coisas precisavam ser faladas e precisavam ser entendidas, e eu via que pela tradição, pela história que eu tinha, sobretudo com você, que foi uma história de convivência com os policiais, uma história de vivenciar, inclusive, os tristes episódios de suicídio na Polícia Federal. Um ano, a Polícia Federal teve quase um suicídio por mês. Muitos colegas se perderam naquele momento. É complicado falar sobre isso. Sempre é complicado. Vamos lá. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu sentia que eu podia fazer alguma coisa a respeito. E a minha forma inicial de fazer alguma coisa a respeito eu era uma figura militante, vinha de uma tradição política de esquerda, comecei a minha militância à esquerda. Mas aí nós já estamos avançando no tempo, né? Aí não foi com 14 anos. Só para a gente pegar e voltar um pouquinho em relação a isso aí, me desculpa, Alex, mas para colocar os devidos pingos em relação à sua atuação, à sua paixão. Por curiosidade, nós precisamos entender, e eu falo na condição de pai, eu tenho um filho mais velho que você conhece, tem um filho menor do que você, inclusive o mais velho faz aniversário, no mesmo dia. Aqui, mas vamos lá. Você dividia esse tipo de inquietação e esse tipo de discussão com os seus colegas, por exemplo? Você estava no segundo grau, começando o segundo grau nessa época, confere? Uhum. E como era o ambiente? Isso era uma discussão muito forte no meio de vocês? Ou você sentia, assim, até o que você falou, que conversava com colegas nossos, e começou conversando com um colega nosso lá de Londrina, e através dele, dessa ponte, inclusive também com o Rui, colega nosso policial civil daqui da Bahia, foi que eu tive o privilégio de ser apresentado a você no começo pelas redes sociais. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque aí dá a dimensão não só do seu interesse, mas de como era esse relacionamento, a discussão com aqueles outros colegas, aqueles outros amigos seus de 14, de 15 anos de idade, do meio onde você estava inserido, sobretudo do ambiente escolar. Eu acho que é importante esse recorte, antes de você seguir, tá bom? Assim, entre os meus colegas havia sempre uma preocupação de entender o que estava acontecendo. Quando tinham as grandes operações da Polícia Federal, todo mundo queria entender do que se tratava. Eu tive um professor de geografia que era policial militar e ele admirava o quanto eu era avançado nas discussões sobre carreira única, sobre ciclo completo, mas eu via que tanto e nisso era muito engraçado, desde os meus colegas de 14 anos até a outras pessoas que eu conhecia, meus professores, meus pais, colegas dos meus pais, as pessoas não conheciam temas essenciais da segurança pública, temas que eram temas fundamentais, que são até hoje temas fundamentais. Então, no início foi me sentindo muito um estranho no ninho. Um estranho no ninho, exatamente. Mas esse sentimento de um estranho no ninho se transformou em uma coisa muito, muito positiva, porque se transformou em uma militância de segurança pública, se transformou em uma militância de discutir a pauta da segurança pública, para além de pautas que as pessoas já conhecem, que as pessoas já trazem no debate. Que, a despeito de serem pautas importantes, de serem pautas relevantes, não são assim as únicas pautas que existem no tema da segurança. Existem outras pautas, além da desmilitarização, além da política de extermínio, que inclusive rondam essas pautas. É impossível você falar, por exemplo, sobre uma polícia que prende muito de maneira... que faz muitas prisões em flagrantes, sem você parar para pensar que as prisões em flagrantes são também em decorrência do fato de você ter uma polícia que realiza somente policiamento ostensivo. Se você não tem uma polícia de ciclo completo, uma polícia que investiga e faz policiamento ostensivo, você vai ter uma
polícia que só sabe prender em flagrante. Perfeito. Eu só queria, pegando esses pontos aí, até para servir do mais didático possível para quem está nos assistindo, você tocou em alguns pontos aí, carreira única, ciclo completo de polícia. Nós estamos falando de alguma coisa que está muito ligada à estrutura organizacional dos sistemas de segurança pública, das organizações de segurança pública. E, nesse sentido, principalmente as polícias, como no primeiro momento. Só que precisa dar mais clareza a esse ponto, filho, e aí eu lhe pediria somente que avançasse para dizer, olha, vem cá, ciclo completo de polícia. O que é que vai entender sobre isso? Até porque isso não está todo dia na mídia. Muito raramente você ouve falar esse tipo de... Eu estava na esperança de você me convocar para fazer essa explicação. Veja só, em todos os países normais, em todos os países que você tem uma estrutura de segurança pública... Dê um exemplo de um país normal. Minimamente. Chile, tá aqui bom. Do lado. Então nós não estamos falando que é uma coisa do chamado primeiro mundo, nós estamos falando de coisa aqui lá. Chile. Bom, perfeito. Bolívia tem isso, entendeu? Tranquilo. País razoável. Pronto. Isso. Serve como uma análise comparativa mais direta para todo mundo. Vamos lá. Policial começa no início da carreira, começa realizando as atividades policiais, e aqui eu preciso explicar para vocês uma coisa que é o seguinte. A atividade policial é uma ciência policial. O policial, quando ele está na academia de polícia, ele aprende os fundamentos da ciência policial, certo? Então, ele aprende esses fundamentos e ele vai desenvolvendo com a prática, porque a atividade policial é naturalmente discricionária. O que isso significa? Significa que o policial, amparado pela lei, amparado pelo direito penal, pelo processual penal, pelo direito administrativo, ele tem um poder de decisão. Só que esse poder de decisão, ele não paira no ar. Ele demanda um conhecimento, uma técnica sobre aquilo que ele realiza. Ocorre que, quando você tem a carreira única, você tem um policial que começa de baixo, com esses fundamentos, e que vai progredindo na carreira até assumir postos de chefia, até assumir o posto de chefe de uma delegacia, até assumir um posto de superintendente. E essa figura, quando ele chega nesse posto, em que ele tem essa capacidade de coordenar outros policiais, de dizer a outros policiais o que fazer e como fazer, ele tem essa competência porque ele tem o conhecimento necessário para realizar esse tipo de atividade. Mas ele tem esse conhecimento necessário porque ele domina a ciência policial. E para dominar a ciência policial é preciso tempo de carreira. Excelente a sua intervenção. Eu só queria chegar e trazer um pouco mais para quem esteja do lado de fora, vendo isso, qualquer cidadão civil que não seja da área de segurança pública. Ele vai perguntar, sim, mas e daí, cara pálida? Em que isso vai se refletir na qualidade do serviço de segurança prestado para mim, cidadão, que não tenho nenhum tipo de vinculação com vocês? Como é que desse ingresso, dessa entrada, dessa carreira única, como é que isso se repercute na qualidade do serviço? É em função exclusiva dessa experiência? É isso que você está dizendo como um argumento preponderante, a questão dessa experiência para, no caso, fornecer o serviço de melhor qualidade? Um dos meus argumentos fundamentais em torno da carreira única é em relação a essa questão de eficiência da atividade policial. E isso é muito simples de se entender. No Brasil não existe carreira única. No Brasil, você ingressa na polícia de duas formas. As polícias são fracionadas. Não, na verdade, só para complementar, você está querendo me falar, no caso, as polícias militares, que no caso tem o ingresso, tem uma dupla entrada. A entrada para um cargo de chefia, para o oficialato, é isso que você está me dizendo, e o outro para soldados e praças. E aí, no caso, você tem, para as polícias civis, você tem, no caso, a entrada para os cargos de chefia no cargo de delegado de polícia, e fora você tem todos os outros cargos que irão ser chefiados, no caso, pela entrada da base, sejam agentes, escrivães, papiloscopistas, peritos baciloscópicos, todos esses. É isso. E assim, essa diferenciação que existe, veja que são diferenças de nomenclaturas, mas todas essas polícias são fracionadas, com exceção da PRF. Mas todas as polícias são fracionadas, então todas as polícias têm um processo de duplo ingresso na carreira. Falar em carreira única é mais do que falar em ingresso único. É você falar nesse processo de meritocracia interna que não favorece... aliás, essa é a questão fulcral
que eu tento sempre trazer num debate. Você falar de carreira única não é você falar de uma pauta burocrática interna das polícias. Isso, perfeito. Falando de carreira única, eu tô falando de eu ter o policial mais capacitado para realizar aquela função naquele posto. Eu tô falando de um policial que é especialista na área de TI, que vai estar coordenando a delegacia de crimes cibernéticos. Eu tô falando de um policial que domina pela sua experiência, pela sua expertise, pelo seu tempo de trabalho na área, que domina crimes fazendários, crimes financeiros, e por isso ele vai estar coordenando operações nessa área. Agora, eu posso aceitar, eu posso achar razoável um rapaz que passou a vida toda, estudou em um colégio particular, fez uma faculdade privada, depois fez uma academia de polícia, de direito. E aí ele entra ele faz a delegacia, ele faz a academia de polícia, ele pisa na delegacia para chefiar um policial que tem, às vezes, 50 anos de polícia. Isso é razoável? É isso que a gente está querendo dizer que a nossa polícia é uma maravilha? Não é. Agora, a gente precisa entender. Não é. É muito fácil. Porque, assim, isso tem que ser dito. Isso tem que ser dito. É muito fácil quando há uma brutalidade, uma barbaridade em relação à atividade policial, é muito fácil você culpar o policial que está ali embaixo. Na linha de frente. É muito fácil você virar para esse policial que está na linha de frente. E nesses momentos, esses policiais, os delegados, os oficiais, eles não querem aparecer na mídia como querem aparecer quando tem grandes operações. Eles não querem aparecer e se explicar. Nesses momentos, é muito fácil o poder punitivo cair sobre as costas do policial. O agente administrativo que cometeu aquele ato indevido ou aquele ato que seria penalmente relevante e que agora todo mundo se afasta como se ele tivesse uma praga. Ninguém se encosta. Deixa ele lá. Eu costumo dizer que essa é uma prática de separação. O que não significa também, exato, Alex, mas não significa que estejamos aqui a absolver ou tampouco condenar o agente em si. É claro que o ato em si tem que passar pelas instâncias de corregedoria, tem que passar pelo sistema de justiça, para ele, depois do caso, sofrer a devida sanção que venha a ser sofrida. Ninguém está querendo aqui, no caso, dizer que não. Se viola, presunção de inocência. Isso. O que a gente está tratando é o seguinte: quando há o fato. Sim. Quando o filho é feio. Quando o filho é feio. Exatamente. A gente costuma dizer isso. Quando há o fato, alguém precisa ser responsabilizado. E é muito fácil você responsabilizar o agente que está ali na frente, o cara que aparece nas câmeras. Porque nesse momento são essas figuras que aparecem nas câmeras. Uhum. Agora, quando uma operação é bem feita, quando uma operação é bem sucedida, quando o filho é bonito, quem quer aparecer são, às vezes, figuras que estão atrás de cadeiras, em ar-condicionados, que se resumem em suas atividades, muitas vezes, a assinar papéis, muitas vezes tem um desconhecimento tão grande acerca da operação que chegam a falar que existe papelão, gente comendo papelão, entendeu? Porque não tem um conhecimento técnico sobre aquele conteúdo. Aí a gente entra em questões envolvendo inquérito policial, envolvendo ciclo completo, que são outras questões também que a gente pode tratar. Mas sobre a questão da carreira única, é isso. Você tem essa questão dessa questão da qualificação do policial, mas tem um outro lado também, que é a responsabilização. Quando você tem uma carreira única, o processo de responsabilização é muito mais bem distribuído entre os policiais, porque a instituição tem que chamar para si a responsabilização. Isso é uma coisa óbvia, porque se um policial mais experiente está coordenando essa atividade, se ele é a figura, a cabeça de frente, vamos dizer assim, dessa atividade, ele tem que se pôr à frente, ele tem que prestar esclarecimentos a isso. O que acontece no Brasil não é isso. O que acontece no Brasil é que o peso do poder punitivo recai sobre o policial, como se o policial não tivesse passado por um processo de formação na instituição, como se a instituição não tivesse nada a ver. Só que a instituição não é uma figura em abstrato. Quem é que se responsabiliza pelas instituições? As figuras que estão nos seus cargos dirigentes. Ou seja, nesses momentos eles... o que você está dizendo na hora de responsabilizar aquele agente que está na boca do caixa, todos os outros caminhos da cadeia de responsabilização não existem, porque na verdade ficou tudo concentrado ali com ele, neste modelo atual. É isso que é disso que estamos falando. Exatamente. E no fim das contas, o que a gente tem nesse tipo de situação é uma ânsia punitiva, e aqui
não confundo, para as pessoas não confundirem as coisas. Eu não estou dizendo que os policiais que cometem atos ilegais, etc., não tem que ser responsabilidade. Eu tô dizendo o seguinte, que a mera responsabilização do policial, você aplicar o poder punitivo no policial, não vai resolver os problemas da segurança pública, porque o buraco é muito mais embaixo, o problema é muito mais profundo, é um problema de natureza estrutural que a gente precisa lidar. Mal comparando, mas na mesma linha e querendo lhe ouvir em algumas intervenções, até porque o tema ele é muito denso e a conversa tem um tom até mais pesado, que nós estamos falando basicamente de violência e criminalidade, estamos tratando disso com muito mais afinco. Me diz uma coisa, nós estamos falando de um momento em que estamos caminhando para um novo Fla-Flu e que agora se agiganta no momento eleitoral. E eu queria ouvir a tua opinião sobre armamento, como alguém da área de segurança pública, mas ao mesmo tempo como cidadão que acompanha um pouco de perto essa temática. E nós temos hoje a ideia que é vendida muito fácil, para mim é um discurso extremamente ruim, porque ele é desprovido de sensibilidade, ele é desprovido de uma maior empatia para chegar à sociedade e dizer que bastando armar a população, nós resolvemos a questão da segurança pública. Esse é mais ou menos o discurso que está aí muito em moda e que, a meu sentir, pela leviandade que ele carrega consigo, pela desonestidade intelectual, temos colegas, inclusive, dentro da própria Polícia Federal, que estudam essa situação. Eu queria saber de você o que você imagina como um pensamento positivo em relação a essa temática, Alex. Eu acho curioso quando se fala nessa questão do armamento, não ser levantado o seguinte dado. A maior parte dos policiais morre fora de serviço, morre fora da sua atividade, ou seja, morre fora de uma atividade que seja eminentemente de confronto. O policial morre porque ele é identificado como um policial. E eu não conheço nenhum policial que ande por aí, aliás, eu até conheço, mas é muito difícil você conhecer um policial que ande por aí ostentando distintivo, dizendo por aí que é policial. O policial, em grande parte das vezes, ele é identificado que é policial pelo porte da arma. E quando você tem um conflito, você achar que o armamento vai resolver, é você não entender do ponto de vista ali daquela relação concreta. Porque eu não estou nem falando aqui de problemas sociais e tal, estou falando daquela relação concreta entre o assaltante e a pessoa que vai eventualmente reagir em legítima defesa. É você não entender a natureza desse conflito. O assaltante, quando ele chega para lhe assaltar, ele está armado, você não tem fator surpresa nenhum para atuar a seu favor. Não você pode estar super armado aí. Se ele lhe pegou de surpresa, você perdeu, cara. Você perdeu. E a gente tem diversas pesquisas. O Daniel Cerqueira é excelente. Daniel Cerqueira é um pesquisador do IPEA. É uma figura excelente. Ele é responsável por vários boletins, inclusive o Atlas da Violência. E ele tem uma pesquisa premiada, se não me engano, pelo BNDES, em que ele mostra com projeções utilizando a econometria, uma área da qual você conhece muito bem, porque é um cara que é formado em economia, em direito, é um cara que ostenta o conhecimento do trânsito em várias áreas, né? Pouco que, né? Pelo amor de Deus. Pra cima de mim. O Daniel Cerqueira, ele faz uma projeção interessante, utilizando a regressão linear, mostrando quantas vidas foram salvas por conta do Estatuto do Desarmamento. Então, assim, resolver o problema da segurança pública com o armamento é você dizer o seguinte: a segurança pública agora não é mais segurança pública, agora é segurança privada. É o estado de natureza robesiano, é cada um por si, é todos contra todos. Aí é muito fácil você chegar e falar: mas a gente já está nesse estado. Certo, você quer agravar esse estado? Então, é isso? Você quer reforçar isso? Ou você quer mudar as instituições? Porque se você quer mudar institucionalmente, a gente tem que sentar e conversar como é que isso vai ser feito. E aí, essa mudança, e eu sou irredutível nisso, porque antes de tudo, antes de questões militantes, antes de posicionar, eu sou um cientista. E eu respeito muito os dados. Eu só falo se for por meio de dados. Eu tenho uma brincadeira que dizem que no antigo local, depois eu conto onde era, tinha escrito assim: nenhuma pesquisa, nenhum direito à palavra. Pô, essa devia ser uma máxima em qualquer lugar. Inclusive no debate eleitoral, nenhuma pesquisa,
nenhum direito à palavra. Por quê? Porque o que está acontecendo hoje no Brasil, sobretudo com o sucateamento da ciência, a visão que se tem dos pesquisadores, a visão que se tem até dos servidores públicos, porque também tem pesquisador que é servidor público, certo? Então, assim, quando há um menosprezo, há, no caso, deixar de lado, um menoscabo para com a atividade científica como um todo, seja dentro da área de ciência policial, seja fora dela. É disso que estamos tratando? É disso que estamos tratando. E efetivamente, quando você tem esse tipo de ação, você tem um populismo penal. Você achar que ficar criando nova lei penal vai resolver o problema. Você ficar achando que... Sempre a agravação das penas e criação de novos tipos será a fórmula mágica, a caixa de Pandora para resolver todos os problemas de criminalidade. Novos coletes, novas armas. Ninguém está dizendo que em muitos estados, em muitas polícias, não precise disso. De viatura, de novas armas, é isso. Mas essas coisas não são, assim... São coisas muito fáceis de resolver. Mas eu queria voltar um pouquinho e fechar para quem está de lá nos assistindo entender. Eu queria voltar ao começo. Você entende, para o cidadão comum, que o discurso de entrega de armamento à população de forma ostensiva, ele é realmente positivo do ponto de vista de melhoria dos indicadores, dos índices de violência e de criminalidade? É um discurso... Porque para nós, por isso, ficou muito claro isso em relação a essa questão, e eu concordo contigo, muito em relação a esse fato de que nós não podemos, de maneira nenhuma, esquecer que o elemento surpresa, ele é absolutamente, em boa medida, de quem está praticando o ato delitivo. E quando você mesmo, policial, é pego nesse máximo de elemento surpresa e diminuindo a tua possibilidade de reação, evidentemente que nós estamos caminhando para uma situação de crise, um momento crítico envolvendo aquele fato específico. Do ponto de vista do cidadão como um todo, considerando inclusive que boa parte deles não tem a expertise, a prática, o manuseio, entregar arma para a população é uma proposta condizente com algo que venha a trazer benefício à sociedade como um todo, do ponto de vista dos indicadores de violência e criminalidade? Ponto. Veja, cientificamente não, democraticamente menos ainda. Democraticamente. Mas aí vem do lado oposto, eu vou chegar no democraticamente. Aí algum discurso, alguns políticos começam a dizer que um povo desarmado, nós estamos caminhando simplesmente para um totalitarismo, para uma antidemocracia, para um governo ditatorial. Isso é vendido, isso aí é céu aberto e aos quatro ventos. Eu aproveito esse contraponto para deixar agora você à vontade aí com suas respostas. Olha, veja, existem basicamente duas formas de se enxergar a democracia. Uma forma, a democracia é um conjunto de procedimentos que envolvem votar e ser votado. É a competição livre pelo voto livre. Quem foi o pioneiro nisso foi um autor que você conhece muito bem, o Schumpeter, em Capitalismo, Socialismo e Democracia. Sim. E existe uma concepção substantiva de democracia, a qual democracia tem um conjunto de valores, um conjunto de princípios. Essa ideia de que o armamento faz parte de uma dimensão democrática, de um processo de resistência contra o governo, é uma ideia que veio para cá importada dos Estados Unidos e que entra nos Estados Unidos por meio do discurso no segundo tratado sobre o governo civil, de John Locke, quando Locke fala um pouco sobre o direito à autodefesa do cidadão. Mas isso é absolutamente desmedido em relação... É uma distorção do que John Locke disse. Porque quando John Locke fala do direito de autodefesa, John Locke está falando do direito de rebelião. John Locke não está falando do direito de autodefesa no sentido de você chegar e ter o direito... Legítima defesa já está prevista. A gente já tem... No Código Penal temos, no caso, a questão, inclusive, do ponto de vista bíblico em relação à questão da sua vida. Então, assim, o John Locke não está falando de legítima defesa. Quando a gente está falando de porte de arma individual, a gente está falando de legítima defesa. Isso é uma esfera. Do ponto de vista político, o que John Locke falava era do direito de rebelião. Isso é uma coisa completamente diferente. O direito de rebelião contra um Estado antidemocrático. Sim. Agora, a questão é a seguinte... Quando você olha o desenvolvimento do processo histórico, quando na história o porte de arma contribuiu para o fortalecimento de alguma democracia no mundo?
eu quero que alguém me apresente. Porque o que eu vejo da maravilhosa democracia norte-americana foi um conjunto de malucos tentando invadir o Capitólio. É um garoto de 16 anos pegar uma arma, invadir e matar um monte de gente na escola. É isso que a gente quer? Porque a gente já tá nesse caminho. A gente assistiu isso no Rio de Janeiro. A gente assistiu há pouco tempo atrás um garoto, tudo bem que as circunstâncias foram meio extremas, mas um garoto, filho de 2 policiais da rota, matar os próprios pais e depois se matar. Sem ter porte de arma. Quer dizer, a gente quer aumentar esse nível de barbárie? É isso que se entende por democracia? A essas pessoas é necessário perguntar o que elas entendem por democracia. Porque você corre o risco, ao vincular democracia e porte de arma, você corre o risco de abrir uma dimensão da liberdade tão grande, porque aí você também tem 2 esferas. A liberdade negativa, que é a ausência absoluta de interferência sobre o indivíduo, e a liberdade positiva, em que você diz o seguinte, você pode, mas você pode com determinadas condições. Essas condições são dadas, inclusive, por moralidade, por lei. O indivíduo ele não é uma mônada. Entende? O indivíduo vive num conjunto social. E as suas condutas produzem resultados a nível social. Sim. O porte de arma tem que ser pensado sobre isso. Não só no prisma individual. Mas você tem que pensar em qual que é o resultado social disso. E é por isso, quando a gente vai discutir esse resultado social, que a gente tem que olhar as pesquisas. O que as pesquisas mostram? Qual é o resultado social do porte de arma? É fortalecimento da democracia ou é fortalecimento da barbárie? A pesquisa empírica mostra que é o fortalecimento da barbárie. E nenhuma pesquisa, nenhum direito à palavra. Essa é a minha posição. Muito bom. Alex, eu queria promover, me estender um pouco mais, não sobre a questão do armamento em si, mas eu queria fazer agora um apanhado, e me interessa muito, quando converso contigo, a questão da opinião de quem é de fora da instituição. Para nós nos entendermos, por exemplo, nós temos alguns colegas que estão tanto dentro do Congresso Nacional e principalmente fora do Congresso Nacional, com suas pautas ou eminentemente sindicais ou aquelas estritamente salariais. Eu queria saber exatamente, dentro da tua convivência, dentro da tua experiência de pesquisador, como é que você entende essa relação direta entre remuneração policial, de um lado, e qualidade do serviço prestado de segurança pública do outro? Parece que é algo contundente, até porque nos dias de hoje, em que se trabalha com a ideia de um Estado que ele acha que ele não precisa remunerar bem, porque o servidor público, ele, antes de mais nada, ele tem de ter paixão pelo que faz, como se paixão sozinho enchesse barriga, por um lado. E, por outro lado, a necessidade de um melhor serviço de segurança pública a ser prestado. Eu gostaria de ouvir a tua opinião sobre a questão, sobre essa temática, salários profissionais de segurança pública. Eu vou falar primeiro de uma questão mais abstrata para chegar nessa questão do salário, porque eu acho que essa questão do salário envolve uma questão maior. E eu trato até disso no meu livro, em um artigo chamado O Estado contra a Humanização. Acontece o seguinte, existe uma visão de que a atividade policial, eu vou falar aqui estritamente da atividade policial, certo? Existe uma visão de que exercer a atividade policial é um sacerdócio. Isso é muito reproduzido, você já deve ter ouvido isso na academia de polícia. Todo policial já ouviu que ser policial é um sacerdócio, é uma espécie de aptidão própria. Assim, é um discurso muito bonito, mas não é verdade. O policial é um burocrata que atua dentro das margens da lei com aquela discricionariedade que a gente mencionou anteriormente. E na condição de um burocrata, o que é um burocrata? Eu vou dizer que é burocrata, porque normalmente tem-se aquela ideia, quando falamos de um burocrata, a semântica bem negativa. Exatamente. Por isso que eu tive essa preocupação de Excelente, Alex. Burocrata nada mais é do que a figura que exerce um cargo público cuja função é a produção de alguma política pública. O policial produz uma política pública. De segurança pública. Exatamente. Ele é o que o Lipski chamava de burocrata de rua. Ele é o executor, de fato. Não adianta nada você desenhar uma política pública maravilhosa. Isso serve, por exemplo, para a área de saúde. Uma analogia perfeita. Você desenha toda uma política de saúde. Se os médicos, que são os executores dessa política, que são os burocratas de rua, não executarem a política da forma que ela foi pensada,
você não tem eficácia daquela política. E você ainda precisa dizer o seguinte: eu preciso consultar esses profissionais de rua para saber como é que eu vou desenhar a minha política, que é uma coisa que acontece, aliás, muito pouco. Até isso entra na questão da carreira única. Porque qual é o tipo de profissional que eu vou consultar para saber a política de segurança? A gente roda por aí e a gente vê vários delegados de Polícia Federal, aqui inclusive um que saiu de forma não muito positiva, né? Maurício Barbosa, delegado de Polícia Federal, atuando em secretarias de segurança. Conhecimento específico que essa figura tem para ser secretário de segurança? O que destaca ele de qualquer outro policial que está ali na atividade policial cotidiana para ser secretário de segurança? O que torna ele um candidato qualificado? Mas a discussão que eu quero dizer é a seguinte: essa visão de que o exercer a atividade policial é um sacerdócio é uma visão que não contribui para a visão do policial. Primeiro porque contribui para a ideia de que se o policial morreu é porque faz parte da profissão. Nem letalidade policial, nem vitimização policial, para a pessoa entender, letalidade é quando o policial mata, vitimização é quando o policial morre, são termos técnicos. Nem a letalidade policial, nem a vitimização fazem parte da atividade policial. Exercer política de segurança pública não é fazer política de confronto. Política de confronto é uma outra coisa. Política de confronto, quem tem que fazer é quem está em guerra. Isso não quer dizer que a atividade policial não possa, em algum momento, demandar o confronto. É o tático, nós temos. Mas não pode ser pautada pelo confronto. Então, quando você diz porque ser policial é um sacerdócio, você desumaniza o policial, você tira essa condição de humanidade do policial. Porque se ser policial é um sacerdócio, não é uma condição humana, é uma condição sobre-humana. E como ele é sobre-humano, ele faz porque ele tem aptidão. Ele não faz porque ele é pago para isso. O policial, é muito bonito você falar policial, mas policial tem filho. Policial tem filho, policial tem esposa. Policial tem que botar comida na mão. Exatamente. Tem que botar comida na mesa. O policial tem que, às vezes, sustentar seu pai, sua mãe. Às vezes o policial é o centro de uma família inteira. Então, quando a gente está falando de remuneração salarial de um policial, a gente não está falando de uma coisa... Vamos separar aqui primeiro, para depois a gente entrar especificamente. A gente não está falando só da prestação, da qualidade da prestação de serviço do policial. A gente está falando da condição concreta de sobrevivência do policial. E os dados que eu trago no meu livro, eu mostro, e eles devem estar muito piores atualmente, porque o livro foi publicado em 2020, com dados de 2019, mostra que grande parte dos policiais recebe abaixo do mínimo necessário para sobreviver, estabelecido pelo DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas Socioeconômicos. Então, se você tem grande parte dos policiais recebendo abaixo do mínimo necessário para sobreviver, você está dizendo que eles estão em uma condição abaixo de uma condição de um ser humano. Porque um ser humano, você dá a ele o mínimo necessário para a garantia da produção e reprodução da sua força de trabalho. Aí, no caso, um assalariado assistindo esse vídeo, ele vai chegar e vai dizer: mas vem cá, cara pálida, mas eles não estão sozinhos nesse barco, não. Por que é que eles têm que ganhar o mínimo necessário e nós já estamos há muito tempo que não ganhamos esse mínimo necessário? Mas aí você entra em uma questão que é uma questão elementar, que é o... Entenda como aquele que estou fazendo o contraponto, imaginando no contraponto que virá. Contraponto que virá, porque faz todo sentido do mundo. E nesse sentido é bom a gente dar aquelas pontadas em relação, vem cá, o que é que difere em relação a esse profissional em relação aos demais trabalhadores? Bom, em primeiro lugar, há que se fazer uma ponderação aqui. Você tem duas formas de responder a isso. Ou todo mundo fica mal, ou você entende que todo mundo tem que ficar bem. Só que as vias de aumento salarial são vias diferentes. Uma coisa é o aumento salarial na esfera privada, que envolve lá a relação, a disputa entre capital e trabalho, entre o patrão e o trabalhador. Envolve um conflito que é objeto sociológico há muito tempo,
é o tema da exploração da força de trabalho. Quando a gente fala de serviço público, a gente está falando de uma prestação de serviço para a população. A gente está falando... Isso é até engraçado. Quer dizer, você não quer que o policial receba o mínimo necessário para sobreviver, mas você quer uma viatura na porta da sua casa fazendo a sua segurança. Você não quer que o policial receba o mínimo necessário para ele sobreviver, mas você quer que o policial seja um policial altamente treinado, altamente capacitado. Você quer um tratamento humanizado para o policial porque você quer que ele te trate de forma humana. Cara, aí é que tá a questão. O tratamento humanizado do policial também passa pela questão da remuneração salarial. Lógico, essa é uma questão que passa pelo tratamento humanizado de todas as pessoas. De todas. Ninguém está negando isso. Afirmar que um servidor público merece ser remunerado, conforme inclusive está em texto constitucional, conforme está previsto em lei. Você fazer uma afirmação, mas é porque eles... Cara, o reajuste é um direito. O reajuste é um direito. Aí, quer dizer, você se rebela contra o policial que está ali lutando para conseguir o reajuste, o cara que está ali todos os dias na porta da sua casa, o cara que realiza operações necessárias para a manutenção do serviço público, e os juízes? E o auxílio toga? Isso não te indigna, né? Quando você fala de servidores públicos, os militares, esses não te incomodam, esses tudo bem. Os militares das Forças Armadas. Sim. Esses não te incomodam, aqueles militares de alta patente. Essas figuras não te incomodam. O que te incomoda é o policial que está ali todos os dias realizando a atividade policial. Porque ainda tem essa questão, que eu acho que é uma questão que tem que ser falada também, porque existem as polícias que não são vistas, mas que estão o tempo todo realizando trabalhos fundamentais. A Polícia Federal é um exemplo disso. E às vezes o que me deixa indignado é até determinados policiais, e essa é uma crítica que eu tenho que fazer aqui, porque é um posicionamento meu, eu tenho liberdade para falar onde eu quiser, você sabe disso. E eu sempre falo, às vezes tem até policiais que reproduzem esse tipo de visão. Mas é porque ser policial federal é mais fácil. Mais fácil? Você já foi na região de fronteira? Conhece os conflitos que acontecem na fronteira? Sabe os conflitos que o Núcleo Especial de Polícia Marítima, o NEPOM, tem na fronteira? Você sabe o que é você trocar tiro com as Forças Armadas de um país corrupto? Os caras pensam que os conflitos na fronteira são conflitos com os pequenos traficantes. A gente está falando de Forças Armadas de países corruptos, gente. A gente está falando de diversas DRE. A gente está falando de combate ao chamado Novo Cangaço. O Novo Cangaço agora é o evento do ponto de vista de evidência do caso de um grau de perigosidade o máximo possível. Então a gente está falando de prestação desse tipo de serviço. E o legal, assim, o que eu acho interessante nessa discussão é que o trabalho da polícia é inclusive melhor quando ele não aparece. Eu vou dar um exemplo. Há um tempo atrás, eu tinha 15 anos. Eu li na sua casa o livro Charlie Oscar Tango, do Fabiano Tomasi e o outro... Bettini. Que são dois policiais do Comando de Operações Táticas. É um grupo tático, uma espécie de BOP da Polícia Federal, para o leigo, né? E eles dão um relato interessante sobre como, com o auxílio do trabalho de inteligência da Polícia Federal, eles conseguiram abordar uma quadrilha do Novo Cangaço antes que o conflito acontecesse. Então não precisou ter uma troca de tiro que passou na TV, não precisou o policial correr um risco, não é um risco inerente, o policial precisa morrer para o serviço dele ser incrível, para ele ser um grande policial. Um exemplo claro aí, a inteligência atuou, os bandidos foram desarmados antes que o conflito pudesse acontecer e a polícia ali foi eficiente sem que a polícia aparecesse. Então muitas vezes a polícia é até melhor quando ela não aparece, ela não precisa aparecer, mas o cidadão precisa saber que ela está lá, realizando a atividade. Você que está aí do outro lado precisa saber que ser policial federal não é mais fácil nem mais difícil que ser policial militar, que ser policial civil. Ser policial civil não é mais fácil nem mais difícil que ser policial militar.
ser policial militar, não é mais fácil nem mais difícil, e assim vai. São funções diferentes, mas todas elas contribuem de alguma forma, de maneira essencial para a política de segurança. O que a gente precisa rediscutir, que entra um pouco na questão do ciclo completo, mas também na quantidade de polícias que a gente tem, etc. É uma discussão complexa, como são todas as discussões de segurança pública, a quantidade de polícias que a gente tem e a organização desse aparato policial. Eu queria dar continuidade aqui, só pegando dois ganchos, que eu não sei como é que você vai juntar, mas o primeiro foi porque quando você falou a respeito do Charlie Oscar Tango, tocou num ponto que para mim é muito caro, que é a questão da comunicação entre polícias, que a nosso sentir, ela tem uma dificuldade muito grande, sobretudo porque as polícias elas são, em um determinado momento, compartimentos estanques. E uma não cede do ponto de vista da possibilidade de contato com o outro, de modo a garantir a efetividade de um serviço conjunto. Seja porque alguém quer ser pai da criança, porque é bonitinha, seja porque, na verdade, já há uma dieta de que nós funcionamos aqui e eles funcionam cá. Então, nós temos um problema, uma dificuldade. Eu queria que você falasse um pouco, Alex, sobre essa questão das polícias, da comunicação entre organizações. E pegando carona nisso, você vê que os exemplos nossos ficou muito mais focado em Polícia Federal, Polícia Civil, ou seja, atribuições normalmente vinculadas também à área de investigação criminal, mas falarmos com mais necessidade também sobre a quantidade de polícias que nós temos, não esquecendo que nós temos, no caso, no sistema constitucional, nós já temos agora, nós temos a Polícia Rodoviária Federal, nós temos as polícias penais, lamentavelmente ainda não chegamos nas guardas municipais a se tornarem polícias do município. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, por conta de que nós temos uma quantidade muito pequena de organizações policiais em relação a países, digamos assim, do ponto de vista da segurança pública, mais desenvolvidos. Tudo bem? Eu trato muito disso na minha pesquisa, porque, veja, o desenho da segurança pública no Brasil, ele não foi um desenho pensado para a segurança pública. É, inclusive, necessário pensar o que é o conceito de segurança pública. Porque dentro do conceito de segurança pública, inclusive conforme está no artigo 144, há um conceito indefinido que é o conceito de ordem pública. Ordem pública é utilizado, inclusive em termos de jurisprudência, que é um elemento que eu estou estudando atualmente no mestrado, para todo tipo de coisa. Tudo é ordem pública. Se você não sabe enquadrar... Todos os códigos de processo penal... Você chama de ordem pública. Os pressupostos da prisão preventiva, no caso. Garantia da ordem pública é o primeiro. Ordem pública. Exatamente. Ao mesmo tempo que o CPP... ele diz que o jurista não pode, o juiz, sobretudo, não pode se valer de termos jurídicos indeterminados. Nada mais indeterminado do que ordem pública. Então tem uma frase do Alessandro Barata, que eu acho muito interessante, é um criminólogo que eu acho muito legal, que ele diz que a esquerda, e aqui é o meu posicionamento, certo? Não precisa de uma política de segurança pública, mas uma política de segurança dos direitos. O foco tem que ser esse. E quando a gente fala disso, a gente precisa entender um pouco, para além de projetar o que é, a gente precisa entender para além de projetar, o que deveria ser, a gente precisa entender um pouco o que é e como se tornou. O Brasil é um país marcado por um processo de sucessão transada. O que é a sucessão transada? O Brasil não foi um país que teve uma transição da ditadura para a democracia, marcada por forte participação popular, por responsabilização dos agentes militares, enfim, marcado por um processo, num termo mais claro, marcado por um processo por baixo, pela população. Foi uma sucessão negociada, um colégio eleitoral, a Constituinte tinha senadores biônicos, houve uma pressão muito forte dos militares na Constituinte. Existia, inclusive, um militar que ameaçou, eu esqueci o nome agora, mas está no livro, ele ameaçou zerar a Constituinte se as Forças Armadas não fossem colocadas, conforme, salvo engano, no artigo 142, garantidoras da lei e da ordem. Garantidor da lei e da ordem é a Constituição. Garantidor da lei e da ordem é a Constituição, não é Forças Armadas. Hoje em dia o debate voltou à tona com toda a força em relação a quem de fato garante dentro da ordem democrática, no caso a lei e a ordem, né? Pois é, e é uma confusão sobre isso, porque enquanto o texto constitucional fala que o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal,
E aí a gente volta para uma discussão antiga entre Carl Schmitt, um jurista nazista, que defendia que o guardião da Constituição devia ser o executivo, o soberano, e o Hans Kelsen, que defendia um tribunal de Suprema Corte, no livro dele, Jurisdição Constitucional. Aí entra uma discussão. Qual que é a diferença entre a garantia da lei e da ordem e a garantia da Constituição? Porque, para mim, a guarda da Constituição é garantia de lei e ordem. Mas, entrando nessa questão de como nós chegamos onde chegamos, o Ricardo Fiuza, que foi o responsável pela modelação do texto sobre segurança pública na Constituinte, era um cara que tinha um trânsito absoluto entre as Forças Armadas. Ele foi, inclusive, assessorado e recebeu muita influência de Jarbas Passarinho, que era uma figura muito querida pelos militares. Os militares, sim, historicamente. Então, o desenho da segurança pública no Brasil, ele foi pensado a partir de uma doutrina militar que veio para cá na ditadura, chamada doutrina de contra-insurgência. Parece uma coisa muito abstrata que eu estou falando, mas quando eu chegar no ponto... Traduz isso aí. Quando eu chegar no ponto, vocês vão entender. A doutrina de contra-insurgência, ela começa na Argélia. A Argélia era uma colônia francesa. E o Exército de Libertação Nacional argelino, a Força de Libertação Nacional, a FLN, tinha uma estratégia de tomada de territórios na Argélia. Então, o que fez o exército argelino, que na prática era um exército francês, porque se tratava de um país colonial, criou as chamadas operações de pacificação. O que era operação de pacificação? Era tomada de território. Então, quando a gente falou já operação de pacificação, o que é? Tomada de território, por uso de força militar. E aí, dois caras chamados Roger Trinquier e David Galula, dois militares franceses, elaboraram a doutrina de contra-insurgência. O que são os contra-insurgentes? Contra-insurgentes eram aqueles indivíduos vistos como ameaça, vistos como inimigo. E quem vai ter uma participação fundamental nisso daí vai ser justamente o Carl Schmitt, num texto dele chamado A Teoria do Partizan, em que ele vai, inclusive que é colocado aqui no Brasil, dentro de um outro livro dele, que é O Conceito do Político, que ele vai dizer que o político é uma relação entre amigo e inimigo, e o inimigo é aquele a quem você quer exterminar, aquele que você não aceita a existência. A doutrina de contra-insurgência é pautada nessa noção de inimigo. Isso foi trazido para o Brasil por um militar chamado Paul Alsareces, que deu aula na Escola Superior de Guerra. Da Escola Superior de Guerra, essa formação descia para as forças militares, que descia para as forças de segurança. Então, as forças de segurança foram todas doutrinadas pela doutrina de contra-insurgência, foram todas pautadas por essa lógica de conflito, por essa lógica de guerra. Nesse período, a Polícia Civil foi praticamente escamoteada por um tempo, porque o que isso gerou? Gerou uma divisão ali, um aumento de uma divisão que já existia historicamente entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. A Polícia Militar foi uma criação, na época ainda a Força Pública. A Polícia Militar foi uma criação, de certa forma, foi uma engenharia genial do governo Vargas. Por quê? Vargas tinha uma preocupação muito grande com a centralização federativa. E ele vivia uma ameaça constante, sobretudo depois da revolta de 32 em São Paulo, a possibilidade de estados se desmembrarem territorialmente. Então, qual foi a jogada dele? Como a Força Pública foi uma grande apoiadora da revolta de 32 de São Paulo, ele falou, eu vou vincular essas forças policiais estaduais ao Exército. Então, portanto, eu vou tornar todas elas vinculadas de alguma maneira a uma unidade militar nacional. Fez isso com nos dias de hoje, a gente pode dizer que, no caso aí, foi o embrião do que nós temos hoje no texto constitucional, falando que as polícias militares são forças auxiliares do Exército. Exatamente positivado dessa forma no texto. Exatamente. Elas vão se tornar força auxiliar na ditadura. Antes elas estavam só como força de reserva. E aí os militares, eles, como a doutrina de segurança nacional... O que é a doutrina de segurança nacional dos militares? É a doutrina de contra-insurgência à brasileira. É um nome brasileiro, a doutrina de contra-insurgência.
E o que pregava a doutrina de segurança nacional? Nós temos o inimigo interno, o nosso foco é combater o inimigo interno. Então a polícia militar, de caráter ostensivo, vai estar focada no combate, no confronto ao inimigo interno, enquanto a polícia civil vai estar, embora escamoteada, prestando informação, prestando atividade de inteligência para o combate a esse inimigo interno, inclusive com a própria Polícia Civil realizando suas operações de combate ao inimigo interno. Aí que começa, inclusive, um processo que é importante falar, que é a militarização das polícias civis no Brasil. Porque quando a gente fala de desmilitarização, a gente não fala de retirar somente a condição jurídica de vinculação entre a polícia militar e as forças armadas. A gente fala de combater essa lógica do inimigo, essa doutrina de contra-insurgência que se internalizou dentro das polícias. E para explicar, no caso, militarização e desmilitarização, me perdoe, mas eu acredito que é importante a gente dizer que nós temos uma submissão dupla que às vezes torna a situação complicada, no caso para o policial militar, porque você tem uma submissão a um código de processo penal e a um código penal militar, que é um plus em relação à submissão que todos nós temos a um código penal e a um código de processo penal, que atinge a todos. E há um tempo atrás, não faz muito, para mim faz porque sou jovem, mas para você não faz tanto tempo assim, nós tivemos um problema relacionado a isso, que foi Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, em Minas Gerais, que foi quando o Itamar Franco colocou a polícia militar na frente de um estatal, dizendo que o governo federal não tinha nada a ver, que ele ia garantir a estatal. Eu esqueci agora qual era a estatal de Minas. E o Fernando Henrique Cardoso disse que ia mandar as Forças Armadas. E aí os policiais militares ficaram... E agora? A gente responde a quem? Exatamente. As Forças Armadas? Lembrar. A gente responde a quem? Não sei. As Forças Armadas? Ou a gente responde ao governador? Porque o artigo 144 fala que a gente responde ao governador, só que ao mesmo tempo nós somos forças auxiliares e de reserva das Forças Armadas. Inclusive, nós recebemos uma coordenação do COTER, que é o Comando de Operações Terrestres do Exército. Nós prestamos informações de atividade de inteligência na P2 para as Forças Armadas também. Então, em que lado a gente está? E esse fracionamento que se manteve na democracia, ele é muito prejudicial, porque, por um lado, você tem uma polícia que só investiga, e por isso as suas investigações não produzem muito resultado, até por aqueles outros fatores anteriores que a gente mencionou, carreira única, etc. E uma polícia que só realiza patrulhamento, e uma polícia que só realiza patrulhamento, como eu disse lá no início, só vai realizar prisão em flagrante. Vai forjar flagrante, vai tentar de todos os meios realizar a sua atividade, porque não tem o fundamento, inclusive vai se pautar pelo confronto. Porque nesse exemplo do Charles Oscar Tango, o que é fundamental para a ausência do confronto? A informação. E a informação vem não. Matéria-prima da melhor qualidade, né? O que diferencia a natureza da inteligência prestada, por exemplo, pelas instituições que estão no SISBIN e, sobretudo, coordenadas pela SISBIN, professor. Sistema Brasileiro de Inteligência, composto atualmente acho que por 38 órgãos. Exatamente. E centralizados na ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Qual é a diferença entre um órgão de inteligência dessa natureza e o órgão de inteligência policial? O órgão de inteligência, como a ABIN, ele presta a atividade de inteligência para assessorar o processo decisório de natureza política. Então, o presidente da República ele precisa tomar determinadas decisões. Ele assessora diretamente o governo titular. Exatamente. É completamente, no caso, diferente. Inclusive por meio do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. Sim. Na atividade policial, a atividade de inteligência visa justamente o processo decisório, aquela discricionariedade que eu mencionei anteriormente no policial. A atividade policial ela é muito mais bem amparada quando ela tem a informação, inclusive para evitar que o policial se coloque em risco. Então, se eu tenho informação que em uma determinada localidade... É por isso que, assim, eu vou dizer uma coisa que é uma realidade. É uma burrice, não tem outro termo para isso. Essas políticas de confronto midiáticas que acontecem no Rio de Janeiro, que estão se estendendo por todo o país, de ficar mandando
polícia, contingentes policiais enormes, invadirem favela para ficar trocando tiro com traficantes. Você sabe que o traficante tá lá e tudo mais. Aí você quer fazer aquela coisa, aí vem o Witzel, né? Foi preso depois, inclusive. O cara foi preso. Aí vem o Witzel depois descendo, parecendo um pavão. Um negócio bem religião mesmo, né? Você tá de mídia o tempo inteiro. Mas parece assim na final de Top Gun, aproveitando que tá o Maverick, aí Top Gun aquilo ali, entendeu? Não entendo. Essas coisas não fazem sentido, porque o que faz sentido? Não faz sentido você ter uma Polícia Rodoviária Federal num local como a Vila Cruzeiro realizando operação extensiva. O que faz sentido? Faz sentido ela estar policiando ali as rodovias, evitando que as armas cheguem naquela região. Faz sentido você reforçar o policiamento da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal nas fronteiras. Aérea e de fronteiras. Exatamente, para você evitar, porque assim, a fronteira não é só a fronteira terrestre, você tem a fronteira marítima, que é gigantesca. Diga-se de passagem, a maior é da Bahia. Desguarnecida. Houve um esforço aqui, e isso tem que ser falado, isso daqui não é propaganda, mas isso é verdade, houve um esforço aqui de certas pessoas na condição sindical para implantar o NEPOM aqui, o Núcleo Especial de Polícia Marítima. Porque... Cobrar a gente sempre cobrou em relação a isso aí, não tem jeito, a gente sempre cobrava, e nas entrevistas, logo que nós nos deparamos com o problema, que ele começou a funcionar ainda que precariamente, e depois ele foi desativado. E depois daí, na verdade, eu lembro muito disso aí, quando você está falando, que eu tive de forma incisiva. Eu digo, eu não posso negar que essa realidade concreta se vê aqui. Ou seja, o maior litoral brasileiro, ele não está agora guarnecido de uma maneira precária. Ele não tem nenhum tipo de guarida, não tem nenhum tipo de posicionamento direto. Na medida em que você desativa um setor de extrema importância, como é o caso do Núcleo de Polícia Marítima. Você vê como essas questões se entrelaçam, né? Quando a gente fala a gente falou, não basta o aumento do efetivo policial. Agora a gente está falando do efetivo policial. Porque a questão não é só você aumentar o efetivo policial, mas como você vai aumentar o efetivo policial, onde você vai colocar o efetivo policial. Tudo isso demanda que as figuras que estão na gestão, tanto da polícia como da atividade policial. Qual a diferença da gestão da polícia para a gestão da atividade policial? Quem faz a gestão da atividade policial é o secretário de Segurança Pública, é o ministro da Justiça, a depender da competência da polícia. Quem faz a gestão da polícia é o diretor-geral de polícia, são os coordenadores das delegacias e assim vai. A estrutura interna, é um programa interna, exatamente. Essas figuras têm que ter a competência necessária para isso. Então, essa separação que existe entre as duas polícias, ela não favorece nem a Polícia Civil, que fica carente de material para investigação, nem a Polícia Militar, que fica carente de aparato para poder realizar a sua atividade de natureza ostensiva. Acho que cabe até um esclarecimento aqui, Alex, aproveitando esse ponto, é que às vezes a confusão que o pessoal faz é que Polícia Militar é porque anda fardado. Não existe nenhum tipo de vinculação de farda com o policiamento militar. Por todos os exemplos, a Polícia Rodoviária Federal, ela trabalha eminentemente fardada, e é uma polícia civil. E de carreira única. Detalhe, com o privilégio do ponto de vista da organização, a possibilidade de melhores indicadores, de melhores resultados, e que tem apresentado ao longo do tempo, justamente pela sua estrutura de ingresso, de entrada única em relação à forma como se conduz novos entrantes, novos aspirantes à carreira policial rodoviária federal. Essa é uma questão importante de mencionar, porque inevitavelmente quem está assistindo a gente vai questionar sobre o que está acontecendo atualmente com a Polícia Rodoviária Federal e tudo mais. Um assunto difícil que a gente não pode se esquivar. Mas o que está acontecendo com a Polícia Rodoviária Federal é um deslocamento de competência da Polícia Rodoviária Federal e não um problema eminentemente de estrutura interna da Polícia Rodoviária. É lógico, acaba se tornando um problema de estrutura interna, que a gente está vendo aí policiais de curso de formação defendendo tortura, defendendo... esse negócio da câmara de gás é um cara do Alfacom, eu tenho que falar esses nomes têm que ser falados, entendeu? É um cara defendendo esse tipo de coisa. Não, mas aí pode jogar em cima de mim. Não, na verdade, em relação a isso aí, eu quero muito lhe ouvir, porque hoje, você como profissional, você no caso está bacharelando em Direito, no caso já mestrando na área de Ciência Política, daqui a pouco
se envolve com o mercado de trabalho. E no mercado de trabalho direto, ainda que você tenha academia como um foco, você pode querer ser um entrante, no caso, em qualquer corporação. E isso vai lhe levar diretamente a um cursinho. Eu estou lhe falando que você está etariamente muito próximo disso. A orientação que é dada, alguns exemplos que são colocados de professores, de cursos para concursos na área policial, ela tem um componente, no caso, muito importante a ser analisado aqui. É nesse contexto que eu estou fazendo esse amparo todo, para deixar você aí agora. Pode falar, não tá? Então, sim, atualmente, essas coisas que têm acontecido com a PRF não são. Eu não estou aqui querendo isentar de responsabilidade, nem a instituição. Não é aqui o fórum, de maneira nenhuma nós vamos fazer isso. O que eu estou querendo dizer é que essas ações estão sendo resultados de uma política de um governo federal que decidiu se pautar toda a sua política de segurança pelo confronto, inclusive com algumas medidas que são para fazer média com a polícia, e um governo que, é preciso dizer, traiu a polícia. O policial que até hoje acredita no governo precisa seriamente conhecer as pautas da própria categoria, de verdade, porque todos os governos, e assim, eu vou ser muito claro em relação a isso. Eu não acho nenhum governo, até hoje no Brasil, com exceção do governo Brizola, nenhum governo foi um governo que apresentou algum nível de preocupação ou algum nível técnico robusto em relação à segurança. Quando aconteceu um ensaio disso acontecer, um ensaio dessa implementação, eles caíram. Luiz Eduardo Soares caiu por pressão de delegados de polícia. Ricardo Balestreri caiu por pressão de delegados de polícia. Então, assim, dois ex-secretários nacionais de segurança. Aí você tem secretarias de segurança lotadas de delegados de polícia. Você tem um ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que é aquela figura... eu nunca vou entender isso. Um advogado criminalista, e eu, como quero ser um advogado criminalista no futuro, eu me pauto muito por isso. Um advogado criminalista que parecia que tinha uma espécie de fetiche com o cargo de delegado de polícia. O tempo todo o diálogo dele era pautado com os delegados de polícia, era com a ADPF, que é a Associação de Delegados de Polícia Federal, presidida uma época por uma figura que, meu Deus do céu. Eu lembro bastante desse episódio em relação ao currículo. Eu não queria entrar nesse detalhe não, até porque envolve também uma história pessoal sua, mas é engraçado como nesse momento nós vamos ter de falar um pouco sobre corporação. E por mim eu fico aqui o dia inteiro, tá? Mas vamos lá. E eu fiquei impressionado, foi que na época você com 14 anos de idade conseguiu simplesmente, esse senhor, no caso um colega nosso, ele era então presidente dessa associação, e com 14 anos de idade você entrou em um debate com ele no Facebook. Eu assisti, eu digo, não estou acreditando nisso. Mas era impressionante para mim ver aquilo e o nível de maturidade dos teus argumentos. Aliás, como da prática, hoje não tem como negar, não precisa concordar com você, mas para ter certeza da consistência do que você está dizendo. E nesse diapasão, pegando carona no que você pegou e costurou agora, como você imagina a questão da defesa ultracorporativa? O que é que eu chamo de ultracorporativa? Isso aí é muito mais isso. Quando você tem, por exemplo, eu vou traduzir o cenário e aí depois eu deixo você falar da forma que você bem entender. Mas olha bem, Alex, você vai fazer uma agenda parlamentar sobre determinado item de interesse de uma pauta sindical. Junto a um deputado federal, ele diz, olha, vocês estão chegando aqui, agora, acabando de sair daqui, pessoal representando os delegados de polícia, e eles vêm dizer exatamente o contrário do que vocês vieram aqui agora falar comigo. Da mesma forma, ainda chegou para me dizer, da mesma forma, quando chega aqui as representações de oficiais, e eu tenho que depois receber os soldados e praças, e vem com uma pauta diametralmente oposta, ambos do meu estado. Como é que você quer que eu me poste, afinal de contas, diante de uma situação dessa, diante dessa confusão?
Aí eu quero entrar em várias questões envolvendo isso aí. A questão de lobby, a questão de defesa de interesses de fato de corporação, a questão de interesses ultracorporativos, alheios, inclusive, ao interesse de sociedade. E nesse contexto como um todo, colocar esse ingrediente, no caso da confusão que gera essa multiplicidade de lobbies entre estruturas que deveriam caminhar juntas e que você tem segmentação gerando um processo de desagregação, inclusive mal assessorando a atividade parlamentar no sentido de que é melhor para a sociedade naquela unidade da federação que eu represento. Esse é o panorama, para deixar contigo. Eu vou falar coisas aqui que eu acho que eu já sou bem grandinho para falar e para me responsabilizar por elas, mas eu sempre falei, eu não vou deixar de falar agora. A primeira delas é o seguinte, o lobby é uma atividade que dentro dos parâmetros legais é perfeitamente legítima. Por quê? Quando você tem o parlamento, ele é caracterizado pelo quê? O que caracteriza o processo de decisão política? Ele tem que ter uma democracia, tem que ter uma responsividade, ou seja, tem que atender a uma pluralidade de interesses. Se uma democracia for efetivamente uma democracia, ela é pluralista. Isso significa que esses interesses, eles não vão ser todos, você não vai conseguir atender a todos esses interesses. Então a sociedade forma pequenos grupos, seja por meio de sindicatos, seja por meio de associações, seja por meio de instituições como por exemplo, a OAB. E desmistificando aqui, só pegando carona, Alex, um raciocínio para deixar claro para o nosso espectador, quando nós falamos de sindicatos, todo mundo só faz aquela menção a sindicato de empregados. Nós temos que deixar bem claro que sindicato envolve categorias de empregadores também, para dizer o mínimo em relação a sindicatos, quanto mais outras categorias econômicas. Você tem uma questão sobre isso, quem quiser ler a respeito, tem um livro chamado O Processo de Decisão Política, de Charles Lindblom, que é excelente sobre esse tema, que é até a desigualdade de recursos que os diferentes grupos se utilizam para poder fazer esse lobby, né? O que é o lobby? Dentro da legalidade. Sim. O lobby é uma tentativa de inserir na agenda, ou seja, de tornar uma preocupação pública. Eis que o caso dos delegados de polícia, que é porque eu estou focando nos delegados de polícia, os oficiais também fazem isso, mas eu vou focar nos delegados de polícia, porque foi o caso que eu vivi mais de perto, foi o caso que eu estudei, que eu já escrevi artigo a respeito, então é um material que eu conheço com muito mais propriedade. E como eu lhe disse, nenhuma pesquisa, nenhum direito à palavra. O caso dos delegados de polícia é uma questão, assim, o delegado de polícia, eu quero entender até hoje, quem estiver assistindo, por favor, nos comentários aí, me diga qual é o interesse público nas vagas privativas de garagem, qual é o interesse público em somente o delegado de polícia poder dar entrevista, resultando em entrevistas como papelão na carne, qual é o interesse público em determinadas benesses, porque assim... Sim, e no caso dele, a 12.830, vamos colocar na carona aí, por exemplo, você tem uma lei positivando que o tratamento dispensado aos profissionais tem de ser o mesmo tratamento protocolar dado a juízes, membros da magistratura, membros do Ministério Público, membros da Advocacia Pública. Já era uma coisa que... Quer dizer, você colocar em lei um pronome de tratamento. E nós não estamos falando de uma coisa de 50, 40 anos atrás. Nós estamos falando de 2013, por exemplo. E é uma coisa assim, é uma coisa curiosa essa questão, porque... Veja só. O delegado de polícia, ele exerce uma função que, em tese, é essa função de administrador policial. Que individualmente ele pode até exercer bem, mas há um problema estrutural na existência do cargo de delegado. Eu sou contra o cargo de delegado. Pronto. Esse já é um ponto. A segunda questão. O delegado não tem nada a ver com a área jurídica. O cargo de delegado, aí a gente precisa entender um pouco como é que foi criada essa aberração chamada delegado.
O delegado era o seguinte: houve um período na história do país em que as revoltas regenciais estavam muito fortes, as revoltas escravas, as revoltas de desmembramento territorial estavam muito fortes, inclusive no interior dos estados, em zonas mais para o meio do país. E a gente tem que lembrar que o nosso país começa pelo litoral. Você não tinha como realizar o deslocamento dos chamados juízes de paz. E aí você fazia o quê? Você delegava um poder de natureza jurídica ao chefe de polícia. E esse chefe de polícia, ele continha em si atribuições de natureza jurídica e atribuições de natureza policial. Isso acabou, isso não existe mais. A figura do delegado de polícia é uma aberração do império que não faz mais sentido existir. Senão a gente vai ter que trazer de volta a família real também, que aliás muita gente quer trazer de volta, né? O problema é esse, que tem gente querendo trazer de volta. Então, assim, é uma aberração. E aí, um conjunto de interesses de natureza privada são apresentados como interesses de natureza pública, que na verdade não são os interesses da Polícia Federal. Não há que se falar, e aí isso é uma coisa que precisa ser desmistificada. Não há que se falar em interesse da Polícia Federal. A Polícia Federal não tem interesse nenhum. A Polícia Federal é uma instituição dividida em diferentes cargos e esses cargos têm interesses. Você cidadão, precisa saber quais desses interesses, e a nossa discussão aqui é um excelente ponto de partida para isso. Quais os interesses que ali beneficiam coletivamente, beneficiam uma coletividade, e quais esses interesses são justos e quais interesses são vaidade, são interesses privados de uma carreira específica. De um cargo específico. Exatamente, perdão. E eu vou entrar agora em uma questão, que é uma questão delicada, mas que tem que ser dita, que é a questão da diferença de recursos. Recursos, a gente não fala só de dinheiro. Recursos são meios para atingir um determinado objetivo. E eu tenho que dizer isso. Alguém, inclusive dos delegados de polícia, precisa se responsabilizar pela farra dos vazamentos internos de informação da Polícia Federal, que serviram de base, de instrumento de barganha para projetos de lei, para interesses privados dos delegados de polícia no Congresso Nacional. Alguém precisa se responsabilizar por isso. Alguém precisa se responsabilizar. Porque quando eu tenho quando eu tenho um lobby com um determinado deputado e eu tenho uma possibilidade, e aí é outra aberração, que é o inquérito policial, né? E eu tenho uma oportunidade só de dizer o seguinte: olha, ou você me concede esse benefício, eu não tô falando de benefício legal, não, eu tô falando de questões de lei mesmo. Ou você aprova esse projeto de lei, ou você faz isso, ou você faz aquilo, ou você se comporta de determinada forma, ou instaura um inquérito policial contra você. Porque político, sobretudo, para acabar com a carreira de um cara, você não precisa que ele seja necessariamente condenado. Se sai num Globo, se sai onde tá, a Polícia Federal instaura inquérito contra não sei quem. Isso já é suficiente para servir como elemento de pressão. Sim. Então, o que eu estou colocando aqui é: alguém precisa se responsabilizar pelo fato de inquéritos policiais terem sido utilizados de forma massiva como recurso político para garantir interesses privados. Alguém precisa se responsabilizar sobre isso. Alguém precisa vir a público e dizer: olha, os responsáveis foram esses, esses e esses, e a responsabilização envolve, inclusive, as medidas penais e administrativas necessárias para você dizer quem foram os responsáveis, como fizeram, o que fizeram, até porque a gente tem dentro da administração pública um princípio que é muito caro, e dois princípios, aliás, que são muito caros, que são o da moralidade e o da transparência. Então, eu preciso saber como que essas negociações se deram, em que contexto essas negociações se deram. Isso não quer dizer que a gente precisa chegar e abrir como é a negociação dos parlamentares, nada disso. Mas se há chantagem por utilização de algum poder de cargo público, isso precisa ser levado a público, porque isso viola o direito administrativo, isso viola o direito penal, isso viola o direito constitucional. Isso precisa ser discutido. E essa é uma pauta que eu não me furto, a despeito de saber que é uma pauta sensível, a despeito de saber que é uma pauta que pode gerar problemas. Agora, qual o problema mais que vão me arranjar? Porque assim, eu vou mencionar uma coisa aqui que eu não queria nem mencionar, mas eu vou mencionar. Em 2020,
pouco antes do lançamento, eu não tinha nem lançado o livro ainda. Eu só fazia os debates do que estão aqui. Eu fui alvo de uma investigação da CEOP, a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça. Sim, me recordo em relação a isso aí, me recordo. Eu tinha 21 anos. Qual é o interesse do governo federal no que fala um pesquisador de 21 anos? Recentemente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, isso não tem uma semana, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, se não me engano, número 722, que reconhecia de fato que o dossiê produzido, um dossiê que só veio a público por uma investigação de um jornalista, só veio a público por isso, caso contrário teria ficado por isso mesmo. E só para revisitar o caso, era o dossiê, no caso, envolvendo antifascistas, é isso, sobre antifascismo? Exatamente isso? De policiais antifascismo, mas que incluía também 4 acadêmicos como formadores de opinião do movimento de policiais. Você era uma das células nervosas desse negócio. Fomos eu, o Luiz Eduardo Soares, o Ricardo Balestrelli, nós 3. Eu até intelectual lá em cima. Nós 3 eu até entendo, porque nós participamos, eu e o Ricardo já participamos de um congresso juntos, outra vez com os policiais antifascismo, em 2019, na Federal de Pernambuco. Eu, o Ricardo e o Luiz estivemos juntos no Congresso dos Policiais Antifascismo, mas o Paulo Sérgio Pinheiro, um tucano, cara, um cara ligado à Anistia Internacional e tudo mais, não conheço ele, pode ser excelente pessoa, mas ele não tem nada a ver com o movimento Policiais Antifascismo. Aí ele foi colocado no meio, aí anexam um tal do manual de terrorismo que tiraram na internet, que eu nem sei de onde eles tiraram aquele negócio. O movimento de policiais antifascismo é um movimento lá democrático, que tem pauta de segurança pública, nem é um movimento para você dizer assim, um movimento revolucionário, vamos pegar em armas, assim, passa longe, ninguém lá nem pensa nisso, essa coisa não é mencionada nem a título de piada em grupo de WhatsApp, entendeu? Então assim, vamos fazer mais o quê depois disso? Porque é isso que eu digo, se falar dessa questão do vazamento das informações é um problema, vão mandar quem depois de você? Entendeu? Depois do relatório, vão mandar quem? Exatamente, e a segurança que nós temos que ter em relação à credibilidade institucional passa necessariamente pela conduta ética dos profissionais que compõem as instituições, e disso aí não pode se afastar de maneira nenhuma. Nesse sentido, eu tenho que colaborar, eu tenho que apoiar a tua indignação, sim. Acho absolutamente lamentável que estejamos a discutir esse tipo de precedente a essa altura, a essa quadra, no caso desse milênio. Então, uma situação extremamente delicada do ponto de vista do conteúdo ético que abarca a conduta de agentes do Estado e que tem um grau de responsabilidade gigantesco, como é o caso do servidor público, do policial. Nesse sentido, você está corretíssimo em relação a fazer suas considerações. Queria avançar um pouco mais na dimensão que para mim é muito cara. Inclusive foi uma das coisas que mais me levou a aceitar a possibilidade de colocar o meu nome à disposição da sociedade baiana para a disputa de um cargo eletivo, mas é mais do que tudo um sentimento que me acomete em diversas discussões que eu já tive com parlamentares dos mais diversos matizes políticos, partidários. Mas é que a nossa geração, que está agora nos seus 45, aos 65, a idade que você queira, eu posso te falar, Alex, que há um sentimento de fracasso. Há um sentimento de fracasso do ponto de vista do que nós não conseguimos resgatar, apesar do desenvolvimento que tivemos até aqui. Seja desenvolvimento do ponto de vista das estruturas, das ferramentas tecnológicas, das mais diversas formas de logística, por exemplo, para a atividade de segurança pública. Mas há um fracasso imanente, sobretudo quando você encontra determinada dificuldade, de trazer a tua geração. Você é um dos representantes dessa geração que está chegando e que nós temos a obrigação, eu falo do alto de 51 anos de idade, com 2 filhos, não tenho o direito de ficar achando que fiz o melhor que eu pude. Não fiz. Não fiz individualmente, não fiz coletivamente, muito menos. E nesse sentido, eu vejo com muita possibilidade esse diálogo que vinha trazer, fazer esse link com vocês que estão chegando, para que não venhamos a reproduzir esse fracasso. Qual é o tema maior desse fracasso e que eu vejo como algo que tem que ser resgatado? É a possibilidade de vocês
fazerem num contato intergeracional o melhor possível, pensando na geração que vocês são e pensando na geração que vocês vão deixar. Porque hoje nós estamos vivendo um problema tão grave, mas tão grave, que eu participei da reforma da Previdência diretamente, contra a forma como vê a reforma da Previdência, em que eu cheguei ao ponto de discutir com determinados elementos que diziam que eu estava querendo violar o futuro dos meus filhos. Eu fui obrigado a ouvir isso. Ou seja, que na verdade o que nós estávamos querendo era manter privilégios a despeito de você gerar a desgraça intergeracional para quem viesse depois. Isso é só para lhe dar uma ideia em relação ao fracasso. Como chegamos nesse nível de discussão, não basta você simplesmente estar no catecismo lendo e dizendo amar, honrar pai e mãe. Aquilo me feriu de morte, sabe? Aquilo ali foi muito forte. Eu acredito demais sobre essa possibilidade de fazer esse link. E é nesse sentido que eu estou colocando o meu nome à volta. É muito caro para mim, na questão da segurança pública, ter a possibilidade de contato com pessoas mais novas, com o pessoal da tua geração, para que nós venhamos a fazer uma espécie, sim, de armistício, de redenção e de colocar a bola no centro do jogo para que venhamos a discutir. E isso faltou à minha geração, pode ter certeza do que estou lhe dizendo. Nesse aspecto, gostei demais de discutir alguns temas. Eu não queria deixar de fazer esse comentário aqui, até porque para mim é muito caro, é muito importante ter essa possibilidade, não só de dialogar, mas de intervir nessa realidade. E a nossa geração está devendo isso. Está devendo isso a todos vocês, que daqui a 20 anos, o Zé, todos que estão da minha época, vai estar todo mundo setentando, beleza. Só que é o seguinte, o legado não precisa ser o que nós trouxemos até agora, porque até agora nós estamos com faturas penduradas ali, tá? Nós estamos com papagaios gigantescos para com a geração dos 30 para cá, isso lhe abarca. E dos novos entrantes, o que estão chegando, meus netos. Tá bom? Isso é muito importante. Eu queria, a parte disso aí, falar sobre a discussão de segurança pública. Como é que você vê a questão dos temas de segurança pública, dentre tantos que nós abarcamos aqui, dentro da visão de curto, médio e longo prazo? Porque isso, qual a minha provocação nesse momento? É que nós temos que ter muito cuidado, que nós não vamos conseguir de uma vez só modificar. Ainda que você chegue agora e coloque um marco de mudança, esse dia aqui, nós temos que ter um período de semeadura para um período de colheita. Como é que você vê o futuro, o Alex, daqui a 10, a 15 anos, vamos supor, já com família formada, quais as perspectivas, o diagnóstico que você faz em termos de cidadão, do alto do que você já viu e também, apesar da tua pouca idade, se imaginando já um Alex pai de família, um Alex já com filho, ou o Alex que está tomando conta também de seus pais maravilhosos, o Renato, fala isso. Eu queria saber a sua perspectiva em relação a isso. Me importa, me interessa de uma maneira mais direta, na medida que eu estou fazendo essa pergunta para você, mas eu estou me sentindo dialogando com boa parte daquele interlocutor nosso, sobretudo aquele que esteja paritário com você do ponto de vista da tua idade, sabe? Para termos uma ideia de um diagnóstico correto, não exclusivamente do problema em si, mas fundamentalmente da dimensão do nosso fracasso, da minha geração. Bom, veja só, o Marx tem uma frase que é muito interessante, que é meio definidora do conceito de liberdade dele. Ele diz assim: os homens constroem a sua história, mas não fazem como querem. O fazem sobre condições historicamente dadas. Então, o fracasso da sua geração, me perdoe, ele é real. Ele foi dado sobre determinadas condições históricas. E essas condições históricas são condições às quais a minha geração vai ter que lidar, entende? Então, assim, eu achei interessante uma pergunta que você fez, que foi sobre a questão do curto, médio e longo prazo. Porque sempre que eu vou falar sobre o tema da segurança pública, eu sempre sou instado a falar sobre determinadas coisas por alguns colegas meus mais próximos que sabem, assim, conhecem toda a minha estrutura de pensamento. Eu sou, assim, sendo muito claro, eu sou um abolicionista penal, certo? Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas no Brasil que teve coragem de, em um livro, uma obra, discutir a abolição da polícia. Agora, veja, tem uma diferença tão grande, tão gritante entre o que são projetos de longo prazo
e o que são os projetos de hoje, o que nós temos hoje condição de fazer. Então, às vezes, as pessoas me vêm falando, aqui eu estou abrindo espaço porque você fez um desabafo, eu estou abrindo espaço para fazer o meu também. As pessoas veem uma certa diferença tão grande, tão gritante entre uma prática militante minha, entre as coisas que eu escrevo, e às vezes coisas que eu sou instado a falar. Mas eu sou instado a falar sobre coisas imediatas, sobre problemas imediatos. Eu sou a favor de um conjunto de medidas que são de natureza abolicionista, inclusive da abolição, porque assim, existem diversos abolicionismos e existe o grande abolicionismo penal, que é você defender a abolição do direito penal. Uhum. E eu não tenho problema nenhum em me colocar nessa posição, me colocar, inclusive, a debate para isso. Porém, ao mesmo tempo, eu sou obrigado a lidar com as condições concretas do hoje. E ao lidar com condições concretas do hoje, eu sou obrigado a pensar políticas de segurança, estrutura de segurança pública. Então, essa questão geracional que você falou, como está daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, individualmente falando, eu espero estar pelo menos mais uns 5 ou 6 relatórios da CEOP, pelo menos. Se vierem mais uns 3 relatórios aí, eu já fico satisfeito, entendeu? Enquanto eu estiver sendo perseguido, eu estou tranquilo, porque é minha natureza, entendeu? Mas, coletivamente, o que eu espero, e essa é a razão pela qual eu aceitei vir aqui, não é só por uma relação pessoal, não é só por a oportunidade de dizer o que eu penso, mas é de acreditar, de fato, no teu projeto. Eu acho que o projeto imediato hoje é fazer um combate que crie condições da construção de um futuro. Esse futuro talvez não seja nem eu que veja, mas hoje a gente precisa ter um projeto nacional, a gente precisa ter um projeto de país. Esse projeto de país precisa envolver um projeto de segurança pública. Não adianta falar em projeto nacional sem falar em projeto de segurança pública, porque onde você vai... A gente está vivendo isso agora aqui na Bahia. Pessoas que não estão com medo de sair de casa. Direito básico. Ir e vir. As pessoas estão com medo. Elas têm medo de serem assaltadas, têm medo... Imagine o que é para uma mãe ter que enterrar um filho, seja por violência policial, seja por violência do cotidiano. Imagine o que é para um pai. Imagina o que é, e esse é um outro lado que eu sempre digo, quando eu sou contra a política de confronto, às vezes muitas vezes rebatido por muitos policiais, mas quando eu penso na pessoa negra que morre na periferia, eu penso naquela que morre de sandália e na que morre de coturno, entendeu? Porque as mães... Nós estamos falando de negro, nós estamos falando de um lado e de outro. Os outros não. E que quando a gente fala de uma mãe que tem que enterrar o seu filho, a gente está falando da mãe do policial, a gente está falando da mãe de Genivaldo, a gente está falando de uma geração que fracassou também porque os pais têm que enterrar seus filhos. E isso é uma questão fundamental no debate sobre segurança pública. A gente pode discutir todas as questões sobre os ideais iluministas, sobre o humanismo, sobre questões técnicas, traduzir questões técnicas para a linguagem popular, fazer o que a gente tentou fazer aqui, o que eu me esforcei para tentar fazer, que é mostrar que determinadas pautas às vezes parecem pautas corporativas, mas elas têm um interesse público incluídas ali, como é a questão da carreira única, do ciclo completo. Mas no fim das contas, quando a gente fala de segurança pública, a gente está falando da vida das pessoas, a gente está falando do direito de uma mãe de não enterrar seu filho. A gente está falando da certeza de um pai de que sua filha vai voltar para casa com tranquilidade, de que ela vai poder entrar num Uber, num táxi, que seja para ir para uma festa, e ele não vai ficar preocupado se a filha vai voltar para casa ou não. Então a gente está falando de uma dimensão fundamental aqui, que é a vida das pessoas. Então um projeto nacional que pense o Brasil, ele não pode largar de mão um projeto de segurança, que eu não vou nem dizer segurança pública, eu vou dizer, como diz o Alessandro Barata, um projeto de segurança dos direitos, entre eles o direito à vida. Esse direito à vida tem que pautar
toda a discussão de segurança pública. Com todas as ressalvas que eu falei, de forma científica, técnica, etc. Mas tem que ser, inclusive de forma política, porque a ciência, ao contrário do que muita gente quer, não é desprovida de caráter político. Mas ela tem que ser pautada, o eixo central dela tem que ser essa questão do direito à vida, o direito a um pai de não enterrar o seu filho. E eu penso que o projeto de médio prazo é um projeto que crie condições para que a minha geração possa ter um futuro diferente. Como eu disse, a frase de Marx é: os seres humanos constroem a sua história, mas não constroem como querem, o fazem sobre condições historicamente dadas. Essas condições historicamente dadas, quem vai dar vai ser a sua geração para a nossa. A nossa só vai poder decidir dentro daquilo que vocês apresentarem para a gente como condições. Então, a razão pela qual, e aqui não é propaganda, não é de maneira alguma uma exaltação pessoal, é uma discussão política que eu estou fazendo aqui. A razão pela qual eu acredito na candidatura que está por vir, atualmente uma pré-candidatura, na sua candidatura, é porque eu acredito que a sua candidatura é uma das candidaturas que estão no meu horizonte de construção desse futuro, dessa alternativa. Porque o que eu vejo hoje é a barbárie. Hoje é a barbárie. O estado atual de coisas é a barbárie. E ou a gente caminha na direção do humanismo, eu sou um humanista nato. Jean Batista Vico não era tão humanista quanto eu. Da Vinci não era tão humanista quanto eu. Ou a gente caminha nessa direção dessa construção de futuro, ou é melhor a gente começar a pensar que talvez não exista, e eu nunca vou pensar isso, nunca vou pensar. Eu não sou existencialista, eu sou humanista, veja só. Ou a gente pensa nessa construção do futuro, ou então a gente começa a naturalizar a barbárie, e a naturalização da barbárie significa a desumanização do ser humano, e isso eu nunca vou aceitar. Então, para finalizar, eu acredito que a sua candidatura, embora encerre em si um caráter particular, que é o caráter de uma candidatura, ela tem uma dimensão universal, porque ela aponta para um caminho, uma alternativa de uma construção humanizante do ser humano, por mais contraditório que isso possa parecer. Isso. Queria agradecer demais sua participação aqui. Encerrando, se você gostou, marca ali e se inscreva no nosso canal, na possibilidade de outras e outras entrevistas desse nível e cada vez querendo mais e mais. Alex, eu só tenho a lhe agradecer. Acho que a gente começa essa fase, esse momento de uma forma muito promissora. Dizer de antemão que você pode contar comigo. E nesse esteio, nesse diapasão, nós só vamos avançar. E creia, o que eu vou fazer com essa novidade, que é a minha inserção na política, é traduzir o que eu puder da melhor forma possível, por dias melhores, naquela área que eu abracei com maior especificidade, que é a questão da segurança pública. Ainda que sei que ela permeia outros campos, ela não é não está solta. Não. O fato é que nós damos a cara para dizermos das nossas agruras, para dizer da extensão do nosso fracasso, ou então nós vamos ficar simplesmente nos reproduzindo, vendendo receitas fáceis para tudo, da receita de bolo à receita de combate à violência e criminalidade. E nesse sentido, é uma disfarçatez, é uma hipocrisia, é leviandade demais a essa altura do campeonato nós ficarmos vendendo coisas fáceis, soluções práticas, caixas de Pandora para resolver problemas tão complexos e tão graves que atingiram a dimensão que nós temos hoje. Muito obrigado, filho, tá bom? Deus abençoe. Obrigado.